A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. E ele já vem com a resposta no versículo 12. Para o aperfeiçoamento, cristãos aqui, mas a palavra correta é do caminho. Então, para o aperfeiçoamento do caminho, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo do Messias. Veja que ele está respondendo em todas as versões que você procurar, como eu já procurei, em algumas vai estar mais ou menos assim, não para, mas querendo o aperfeiçoamento do caminho. Então, ou seja, de toda forma, ele está respondendo. Mesmo usando a expressão para, ou porque, ou querendo, ele está respondendo algo. Ele está respondendo alguma coisa. O que ele está respondendo? O que ele disse no versículo 11. Porque ele disse, a uns o Messias constituiu tal, tal, tal. Então, para que o Messias constituiu isso? Esses nomes, esses títulos. Para quê? Então você, mesmo perguntando para quê, ele já vem respondendo o mesmo Paulo. E ainda além de responder, além dele ter respondido no versículo 12, ele também se encaixa dentro dessa carta. Ele também se coloca dentro dessa carta. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, escolhido pelo Messias, se colocando dentro da mesma carta a qual ele está mandando para Efésios, você vai ver. Então, é uma resposta para o aperfeiçoamento do caminho, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo do Messias. Então, esses homens foram constituídos apóstolos, profeta, simplesmente para a perfeição no desempenho da tarefa que visa a construção do corpo do Messias. Quem é o corpo do Messias? Somos nós. É aqueles que aceitam verdadeiramente o Messias como pastor. É aqueles que verdadeiramente adoram ao Criador em espírito e em verdade. É aqueles que se encaixam dentro do parâmetro, o que está escrito na Bíblia, no caso, em todas as Escrituras, não só num versículo, mas é para aqueles que se encaixam e que aceitam verdadeiramente a esses que entram em perfeição do corpo do Messias. E aí, no versículo 13, como eu disse, que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, e ele mesmo limita. Então, no versículo 13, você vai ver o limite. Você vai ver Paulo limitando. No versículo 13 diz, até... Então, meu irmão, veja, a uns ele constituiu apóstolos, pastores. Vamos ficar só no pastores? Só nos pastores, para ficar melhor a explicação. Então, aqueles que ele constituiu pastor, foi exatamente para quê? Para levar ao conhecimento de um povo, ao conhecimento do Messias, a um povo, para que eles fossem aperfeiçoados para a construção do corpo do Messias. Você consegue entender? No versículo 13, ele limita isso. Ele diz, até, esse até, não passa de até. Até, aí onde eu digo que Paulo ele se coloca junto com os outros, junto com todos. Até que todos tenhamos, diz aqui, todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho e do Criador. Até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade do Messias. Então veja só, irmão, se ele constituiu o pastor para um aperfeiçoamento daqueles que andam no caminho do Messias, ele limitou também para todos, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé. Aí eu te pergunto, você já chegou à unidade dessa fé? O que é essa unidade da fé? Essa unidade é o conhecimento do Messias. Você já o conhece? Em espírito e em verdade, você já o conhece? Já conhece o Messias? O que é conhecer o Messias? Você sabe que ele veio a essa terra? Você sabe que ele morreu por você? Você sabe que ele ressuscitou dentre os mortos? Você sabe que ele tem a segunda vinda para buscar os que serão salvos?
Então você já está dentro dessa unidade de fé, meu irmão. Aí diz, e do conhecimento do Filho do Criador, como eu estou dizendo, até, novamente ele diz, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura e maturidade do Messias. Então você já tem essa estatura. Você já tem. Por isso que eu digo e repito novamente. Eu disse e repito novamente. Você tem isso tudo por R$5. Basta você ler as Escrituras. Leia a sua Bíblia, a Bíblia que você tem. Leia. Se você ler com atenção, você tem essa salvação. Sem precisar de pastor, sem precisar de ir na igreja, sem precisar de profetas. Novamente ele responde o porquê desse limite. No versículo 14. Veja que ele respondeu no versículo, ele perguntou no versículo 11, praticamente uma pergunta, né? Porque, veja bem, eu vou dar outro exemplo. Como você responde sem usar essas mesmas expressões? O porquê e o para quê. Como você responde sem usá-las? Tipo, eu pergunto, por que você come? Tem como você me responder sem usar a expressão porquê e para quê? Eu como, por que você come? Eu como o quê? Eu estou te fazendo uma pergunta. Então, toda vez que você tem uma pergunta com a expressão o porquê e o para quê, você vai ter que automaticamente responder com a mesma expressão. Por que você come? Porque, ou para quê? É para matar minha fome. Então você usa esse para. Como está aqui no versículo 11, há uma pergunta, no versículo 12 há uma resposta, no versículo 13 há um limite, e no versículo 14 há um porquê desse limite do versículo 13. Leia para você ver. Para que não continuemos, então, ou seja, o limite é que todos cheguem numa unidade de fé. Chegou nessa unidade de fé do conhecimento do Filho do Criador, então é um final. Para que, é uma resposta desse final. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas agitadas por qualquer sopro de doutrina, ou vento de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Irmãos, é muito simples, né? Você conhecer o Messias. Você já conhece ele, porque tem pessoas aí que na verdade tem 50 anos de igreja. Como que até hoje você não conheceu o Messias? Porque aquele povo de Éfeso, os Efésios ali, e Coríntios, e em Gálatas, Paulo passava, ficava pouco tempo. Paulo passava, ficava pouco tempo. Pregava o que tinha que pregar do Messias. E aquele povo que aceitava, que muitos não aceitavam, mas aquele povo que aceitavam, pronto, não era como hoje. Hoje nós temos cartas de Gálatas, nós temos cartas de 1º e 2 Coríntios, nós temos cartas de Paulo a Efésios, como nós estamos lendo, nós temos cartas de Romanos. Então nós temos muita coisa para aprender dentro dessas cartas. Já Efésios ali no caso era só aquela carta. Era somente aquela carta. Mas você vê que eles entendiam. Agora você tem 50 anos de igreja, uns têm 10, 20, e não conseguiu encaixar nessa unidade de fé, como diz no versículo 12. Você não conseguiu encaixar no versículo 13. Você não conseguiu se encaixar nessa unidade de fé com 50 anos de igreja. Quando você vai aprender isso então? Qual dia? Porque, como eu estou dizendo, nessas cidades a qual Paulo passava, era pouco tempo ele ficava e todos entendiam. Não precisava de pastores. Chegou esse conhecimento no versículo 14, diz, para que não continuemos crianças ao sabor de ondas agitados por qualquer sopro de doutrina. E eu te pergunto mais uma vez, quantas igrejas você já passou, meu irmão? Por quantas igrejas você já passou? Indo por sopro, por ventos de doutrinas. Você vai por vento de doutrina. Você que nasceu numa igreja e está até hoje e diz, da minha igreja eu não saio. Da minha igreja eu não saio. Você não tem que não sair da igreja. Você tem que não sair desse rebanho a qual o Messias, toma conta, a qual o Messias é o pastor. É desse que você não tem que sair.
No versículo 15 diz, de Efésios 4, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é o cabeça, Messias. Paulo não está separando o pastor, não está separando o profeta para crescer junto com esse corpo. Ele está usando todos, ele está falando de todos, para todos. Chegou a esse conhecimento da fé, meu irmão, você já é do Messias. No versículo 16 diz, é por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. 17. Portanto, eis que digo e conjuro, veja que no versículo 16, é por ele que todo o corpo, é por ele quem? Pelo pastor da sua igreja? É por ele quem? É pelo Messias. É por ele que todo o corpo, nós, da igreja, aqueles que aceitam um só Messias, um só pastor. Você que aceita, que aceitou até hoje o seu pastor como pastor da sua vida, e não quer ele mais hoje, você entra nesse rebanho. Do contrário, meu irmão, você está no rebanho da igreja. A igreja do homem, do pastor homem. E quando você faz parte dessa igreja, você não faz parte do rebanho, porque só há um rebanho. É um só rebanho. Não foi isso que nós lemos lá em João 10, 16? Um só, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, quando você faz parte desse rebanho, e você não precisa mais do rebanho do homem, que é o pastor que se intitula pastor, né? Que é só um pastor, você fazendo parte do rebanho do Messias, então você está dentro desse corpo a qual diz aqui, no versículo 16 de Efésios 4. Do contrário, não. E é por ele que todo o corpo coordenado é unido por conexões que estão ao seu dispor. É todo o corpo, não é só um pastor que trabalha. Trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria. Efetua esse crescimento. Faz esse crescimento crescer, visando a sua plena edificação na caridade. É simples demais, irmão. Versículo 17. Portanto, eis o que digo e conjuro no Messias. Não persistais em viver como os gentios, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Irmãos, veja que Paulo está dizendo aqui, para você não persistir em viver como os gentios. E o que é viver como gentio? O gentio ele não acredita, o gentio ele não aceita. Então veja que hoje eu estou passando para você, eu passei para você, né? Não foi eu simplesmente confirmei o que já está ensinado, o que já está escrito. Eu não estou ensinando nada, eu só estou confirmando o que está escrito já. Então eu confirmei para você hoje que o único pastor das nossas vidas é o Messias. E não existe outro. Então se você não quer andar como gentios, então sai dessa, irmão. Sai dessa, entra dentro da palavra e siga a palavra. Para de seguir o homem. Ou do contrário, você vai estar andando junto com gentios. Como está aqui, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Ou seja, tem a sua ideia própria. Né? Não tem a ideia do qual realmente está escrito. O versículo 18 diz: tem o entendimento obscuro, continua falando dos gentios, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida do Criador. Está aí. Enquanto você não atende para o que está escrito, atende para o que o Messias mandou, você fica ouvindo o homem falar, você fica ouvindo esse homem falar, você continua com o entendimento obscurecido, a ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida do Criador. Então você vai na igreja, você ouve o seu pastor te falar, né, diz que ele é seu pastor, então você acha que você está salvo, você acha que está fazendo bem para o Criador, você acha que está dentro dessa vida, né? Afastados, você acha que está dentro da vida do Criador, mas aqui está dizendo que não.
que quando você mantém o entendimento endurecido, o coração endurecido, ou seja, não, meu pastor me falou e acabou. Meu pastor mandou assim e acabou. Então, irmão, você está com o entendimento obscurecido, o entendimento, a sua ignorância, o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida do Criador. Porque está escrito uma coisa, você vai pelo seu pastor, pelo pastor homem, você tem que ir pelo pastor das ovelhas, o pastor que morreu por você e que vive hoje, você vai pelo pastor homem. O versículo 19 diz: indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Versículo 20, vós. Então, o que diz ali? Versículo 17, 18 e 19 são para os gentios, são para aqueles que têm um entendimento, né? Aquele entendimento endurecido, aquela coisa que só o pastor dele manda e fala e pronto, acabou. Então, versículo 17, o versículo 17, 18 e 19 fala desses gentios. Aqui, porém, no versículo 20 de Efésios 4, Paulo diz: vós, porém, ou seja, esse porém já deixa para trás os gentios. Então, vós, porém, que é do rebanho do Messias, vós, porém, não foi para isso que vos tornasse discípulos do Messias. Não foi para isso. Versículo 21, se é, Paulo dando uma bronca, se é que o ouviste e dele aprendestes, como convém a verdade no Messias. Então veja bem, irmão, se é que o ouviste e dele aprendestes, de quem você tem aprendido? Aqui Paulo está dizendo, se é que o ouvistes e dele quem? Do Messias. Se do Messias, tem aprendido. De quem você tem aprendido ultimamente? Do pastor, daquele um só pastor, como nós lemos, um só pastor. Você tem aprendido desse pastor ou do pastor homem da sua igreja? E você, pastor? E você que se diz pastor? Você tem ensinado como mandamento seu? Ou você tem confirmado as Escrituras? Você tem confirmado o que já está escrito pelo pastor das ovelhas, que é um só pastor? Pelo jeito não, né? Porque você continua sendo pastor. Você continua ainda sendo pastor. No versículo 22, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar, versículo 23, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. 24, versículo 24, revesti-vos do homem novo, criado à imagem do Criador, em verdadeira justiça e santidade. Então, como nós lemos lá em cima, se você dizer hoje, eu sou revestido de um novo homem. Mas aí você diz, eu sou revestido de um novo homem porque o meu pastor me ensina. Pronto. Você já está fora desse rebanho, irmão. Só há um pastor. Se você considera o homem como seu pastor, você já está fora disso. Você já está fora desse novo homem. Como você pode estar dentro do novo homem a qual aprendeu com o Messias? Não é assim que nós lemos? Você que aprendeu com o Messias, como você pode, aquele nosso pastor, como você pode considerar um homem como seu pastor? E ainda você diz que é um novo homem? Você não aprendeu nada do Messias, você está dentro do ensinamento do homem. 25, versículo 25. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um ao seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Não somos membros da igreja. Eu não sou membro da igreja Assembleia de Deus, da Igreja Universal, da Igreja Poder de Deus, da Igreja sei lá o que, das quantas, da Igreja não sei o que são milhares de igrejas. Então eu não sou membro dessa igreja. Eu sou um membro, veja bem, eu sou um membro do corpo do Messias. E onde está esse corpo? É só aquele corpo que anda através da cabeça,
que é o Messias. Então todo aquele homem que se diz do Messias não anda na prática de outro homem. Igreja é uma prática de homem. Igreja é uma prática de homem. E me diz você que não é. Me diz você pela Bíblia, você pastor, onde está escrito que eu devo frequentar uma igreja? Onde é que está escrito que o nosso Messias veio fundar a igreja? Pelo contrário, ele veio arrancar o povo de lá. Você que diz que o Messias esteve no templo, jamais. Nosso Messias era da tribo de Judá. Só quem vivia no templo era a tribo de Levi. Como pode? Não pode. Você consegue entender que há uma mentira? Então, quando você conhece o verdadeiro Messias, quando você conhece ele, então você passa a não mentir mais para o seu próximo. Aí você diz, mas eu não minto para o meu próximo. Meu irmão, então você já está dentro dessa unidade. Então, para que você precisa de pastor? E você, pastor, que dá a aulinha sua dentro da igreja, que dá suas aulas dentro da igreja, até quando você vai dar essas aulas? Você não consegue colocar essa pessoa na unidade da fé, porque é muito simples. Você ensinou a pessoa aprendeu pelo Messias, que não precisa roubar, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que fazia coisas erradas diante do Espírito do Criador não faz mais. Essa pessoa já conhece o Salvador. Então, para que você existe ainda como pastor para ensiná-la? Ensinar o quê, meu irmão? Sendo que não precisa de pastor. A Bíblia já faz isso. R$5. Eu continuo insistindo, R$5. No versículo 16 diz: mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Versículo 27, não deis lugar ao demônio. Versículo 28, quem era ladrão, olha só, quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com o que socorrer os necessitados. Olha, mas nem ganhando de graça, porque pastor ganha de graça, vamos ser sinceros. Você que não vou dizer roubou não, mas vou dizer tomou o título do nosso Messias, que verdadeiramente é o nosso pastor. Você que tomou esse título e pôs em você como pastor, nem ganhando de graça você reparte com os outros. É verdade, nem ganhando de graça você reparte com os outros. Agora, que dirá você trabalhando, aí você não repartir mesmo, né? Versículo 29 diz: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que o ouvem. Versículo 30, não contristeis o Espírito do Criador, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito do Criador. Por que o Espírito do Criador, meu irmão? Porque o Espírito do Criador é o mesmo Espírito do Messias, a qual te ensina todas as coisas, como nós já lemos. E você está em qual Espírito aprendendo? No Espírito do Messias ou no Espírito do pastor homem da igreja? No Espírito do pastor das ovelhas, que é só um único, ou o Espírito do pastor homem da igreja? Aí que você tem que fazer analisar a sua vida agora. Você tem que analisar a sua vida. Opa, peraí, onde eu estou? Qual Espírito que eu estou? Porque se você estiver em um, no outro você não está, jamais. Versículo 31 diz: toda amargura, ira, indignação, gritaria, viu, Marco Feliciano? Gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós. Seja desterrada. Bem como toda a malícia. 32 diz: antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também o Criador vos perdoou no Messias. Irmão, tá aí Efésios 4, para vocês, pastores, que tiram esse versículo daqui, de Efésios 4, versículo 11, e tira, põe e coloca, né?
E nem sei como vocês fazem, se põe, se colocam, se é a força, né? Esse título em vocês de pastores, você está equivocadamente, você está totalmente errado dentro dessa palavra. Você está totalmente errado. Você está pegando uma coisa que não é sua. Aquele que rouba, quem era ladrão, não torne a roubar. Está lá, versículo 28 de Efésios 4. Quem é ladrão, não torne a roubar. Então, meu irmão, você, pastor, analisa a sua vida, analisa as escrituras, vê certinho se você está realmente pegando uma coisa que é sua, se é realmente um mandamento do Messias, que você tem que realmente ser pastor, ou se você está roubando esse título dele. Às vezes você está enganado. Não estou generalizando aqui, não. Estou simplesmente dizendo que aqueles que conhecem a verdade, esses estão roubando. Esses estão enganando os outros. Mas você que não sabia, que só pegou esse versículo que o seu pastor te ensinou, que é sempre um pastor que levanta outro pastor. Mas como nós vimos, Pedro levantando Matias, isso é longe do Messias. Longe do Messias. Messias, o Criador levantava profeta. O Messias levantou apóstolos. De lá para cá ninguém levanta mais ninguém. Ninguém faz ninguém mais ser nada. Então você que entende que hoje você está errado, então saia dessa prática. Você não é pastor. Esse título não pertence a você. Esse título não é seu. Esse título é do nosso Messias. Você não morreu no madeiro. Você não sofreu. Você não apanhou. Você não morreu e nem ressuscitou. Se nem morreu, nem ressuscitou. Você não reina em lugar nenhum. Então, irmão, você, pastor, presta atenção. O que diz as Escrituras. Você não vai dar conta dos irmãos. Você vai dar conta da sua vida. Então procura seguir o que o nosso pastor, o nosso único pastor, nos ensina. Deixa os ensinamentos dos homens para lá. Esse ensino é dos homens. Os homens vão se ver com eles. Nós não. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo, que viram os vídeos. E leiam as Escrituras. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não vá por conversas fiadas que vão te levar à enganação. Porque o nosso Messias, ele vem. Sem demora, ele vem.